fala sobre definindo o curso para o nosso futuro. E nós temos ministrado, já fazem alguns domingos que nós estamos ministrando, eu acho que hoje é o terceiro domingo, e calhou hoje, desse domingo, ser um dia em que nosso ministério, ele está completando aí 17 anos de existência. 17 anos de existência. Então, foi no dia 9 de abril de 2006 que nós abrimos o nosso culto. Vem aqui, Cris. Quero apresentar a Cristiane, uma corajosa, que ela que ligou para a gente lá e disse: "Ei, meu, quando é que vai começar?" Tudo bem, Cristiane? A Cristiane morava no bairro do Tucuruvi, e nós morávamos em Osasco, e a Cristiane falou: "Meu, quando é que vai começar? Eu quero começar a congregar já na sua igreja, né?" E nós tínhamos uma grande preocupação, onde é que nós íamos começar o nosso primeiro culto? E aí a Cristiane, ela nos cedeu aí a sua casa, a garagem da sua casa, quer dizer, ela entregou a chave da casa dela, para que nós pudéssemos entrar lá e pudéssemos fazer ali uma bagunça santa, né? Houve dias que ela nem conseguia estar lá, porque ela tinha uma pizzaria na época, então não conseguia estar, mas ela dizia assim: "Ó, a casa está arrumada e fiquem à vontade aí." E ali naquela casa aconteceram muitos milagres, muitas vidas foram abençoadas, coisas tremendas aconteceram. O espaço que nós tínhamos da garagem, foi na garagem que nós começamos, era acho que menos da metade desse palco, desse altar que temos aqui. Então foi assim um dia assim muito feliz para nós, porque nós demos o primeiro passo. E aí isso aqui já é um ensino para cada um de nós, porque quando você dá o seu primeiro passo em ousadia, crendo naquilo que Deus liberou sobre a sua vida, hoje nós estamos nesse espaço aqui, né? Nós temos um espaço de 400 metros quadrados, para um espaço que não dava nem para contar, né? Muito pequeno, mas hoje nós temos um espaço de 400 metros quadrados, nós temos estacionamento, quer dizer, Deus tem nos abençoado, Deus tem prosperado a nossa vida. São 17 anos de muita luta, mas 17 anos de muita alegria, 17 anos de muita vitória, de muita bênção, 17 anos realmente onde nós continuamos aprendendo com o Senhor. Então eu quero agradecer aqui publicamente, né, eu e minha esposa, nós agradecemos pela vida da Cristiane, porque ela foi um instrumento de Deus para que nós pudéssemos dar início a esse ministério apostólico Redenção. E aí nós temos essa visão de restauração no espírito, na alma, no corpo, e eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado, porque eu acho que se não fosse a Cristiane, nós não teríamos nem começado, nós ainda estaríamos ali esperando alguma coisa acontecer, mas ela foi o instrumento usado aí por Deus para que nós pudéssemos chegar a esse 17º ano. E você também faz parte disso, porque no decorrer dos anos você foi acreditando, né, nessa visão, essa visão que nós temos estabelecido, e você faz parte disso. Então é como se você já tivesse estado conosco desde aquele primeiro dia 9 de abril de 2006. Você estava ali conosco, né? Nós colocamos nossas orações, o crescimento desse ministério, e esse ministério ele tem crescido muito e tem sido um canal de bênção para muitas pessoas. Sim, pudéssemos colocar alguns vídeos de testemunhos das coisas que têm acontecido aqui, com toda certeza, vou exagerar um pouco, né? Mas vou falar que nem Jesus, não caberia, porque são muitos milagres. Milagres alguns contam, outros não contam. Às vezes as pessoas falam: mas é uma coisinha bem simples, mas não deixa de ser milagre, não deixa de ser milagre, porque Deus tem exaltado aqui a nossa vida. Então, deixa eu orar pela vida da Cristiane. Estenda a sua mão sobre a vida dela. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da tua serva, que foi um instrumento e continua sendo um instrumento do Senhor para esse ministério. Queremos te pedir sobre a vida dela, Senhor, toda sorte de bênção, porque através daquela porta que foi aberta,
Hoje nós podemos, Senhor, contemplar uma porta muito maior. E nós sabemos que o Senhor vai usar muitas outras pessoas, Senhor. Muitas daquelas que estão aqui ou aquelas que ainda estarão nesse lugar, congregando nesse lugar, para que novas portas sejam abertas em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir nesta manhã que o Senhor venha recompensar a vida da tua filha, da tua serva, em nome de Jesus. Que cada área na vida dela seja abençoada pelo Senhor. O preço que ela decidiu pagar, Senhor, para que essa igreja fosse aberta, para que uma visão fosse estabelecida, para que vida, Senhor, fosse abençoada, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que através desse sacrifício, que o Senhor traga sobre a vida dela respaldo, o Senhor traga sobre a vida dela respostas, o Senhor traga sobre a vida dela provisão e multiplicação em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, uma salva de palmas para Cris, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Livro de Êxodo capítulo 12, hoje é um culto muito profético, porque hoje, além de nós comemorarmos a Páscoa, tem tudo a ver com o dia em que a igreja ela nasceu. Nós chamamos redenção, porque redenção significa o preço que é pago por, né? Então, quando você fala, puxa, por que redenção? Eu louvo a Deus quando eu falo para algumas pessoas, como é o nome da sua igreja? Eu falo, redenção. Aí eles falam, já ouvi falar. Aí eu dou uma risadinha, né? Glória a Deus, né? Já ouvi falar, essa igreja é poderosa, né? Glória a Deus, já estão profetizando que vai espalhar em tudo que é lugar, né? E essa é a nossa visão, com toda certeza. Mas Deus, durante esses 17 anos, Ele tem dado uma direção para nós. Eu consigo entender que nós estamos alcançando a nossa maioridade. Eu consigo entender que nós estamos mais maduros. Eu consigo entender que nós temos mais entendimento, mais visão, sabemos quem nós somos, sabemos aonde nós saímos, sabemos quem somos e sabemos para onde nós estamos indo. Isso é muito importante. E eu tenho ensinado à igreja que existe essa necessidade de um alinhamento. Tem que haver um alinhamento. O que é um alinhamento? É como se você fosse para a escola, e lá na escola você ficasse um atrás do outro, para você poder entrar na sala de aula. Era assim antigamente, eu não sei como é que é agora, mas antigamente era dessa forma. Todo mundo ficava ali na quadra, bagunçando, fazendo um monte de coisa, mas quando tocava o primeiro sinal, tinha que fazer ali a fila, tinha que ficar um atrás do outro, e aí um ia seguindo o outro. Então, nós estamos num tempo de alinhamento. A Páscoa, ele é o símbolo o início de todas as coisas para as nossas vidas, principalmente nós que somos cristãos. Páscoa é o início de todas as coisas. Se você quer começar as coisas novamente, então esse dia aqui é o dia propício para que você comece, para que você inicie todas as coisas, para que você tenha. Eu sei que nós já estamos no mês de abril, mas segundo o calendário hebraico, a Bíblia diz claramente que esse mês, que é o mês de Nissan, era o primeiro mês, era e é o primeiro mês para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava 430 anos escravizado. Eles já estavam acostumados a nascerem como escravos, morrerem como escravos, nascerem como escravos, morrerem como escravos. E Deus simplesmente lembra da oração, do clamor deles, e Deus levanta um homem chamado Moisés e envia esse homem até a terra do Egito para libertar esse povo. Então eu começo a entender que tudo tem um tempo determinado. Fale para a pessoa que está do seu lado. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado. E a igreja do Senhor, que somos nós precisamos nos alinhar a esse tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de paz, há tempo de guerra. Tudo tem um tempo determinado. E qual é o tempo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida, sobre você que está aqui nesta manhã?
uma das coisas que eu tenho ensinado, eu até falei semana passada, é que toda palavra que vai sair daqui desse altar, não é especificamente para uma pessoa ou para essa igreja, é para todo aquele que está ouvindo essa palavra. Fale para o irmão que está do seu lado, ainda dá tempo de você sair correndo por essas portas, porque a partir do momento que Deus começar a falar com você, é isso que vai acontecer na sua vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, quando Deus ele fala, ele não faz acepção de pessoas. E Deus está dizendo que hoje é determinado o dia da libertação. Para Israel, eles simplesmente fizeram um ato profético. Qual era o ato profético? Verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Já está aqui uma liberação sobre a sua vida. Você tem que sair daqui nessa manhã entendendo, hoje é o primeiro mês do ano. Hoje é o início do o primeiro dia de um novo ano sobre a minha vida. Hoje coisas novas vão começar a acontecer na minha vida. Amém ou não amém? Se eu sair por essas portas com uma mente gregoriana, uma mente debaixo de um calendário de abril, debaixo de um calendário de que haverão outras festas por aí, nada vai acontecer. Mas Deus está falando através da sua palavra que hoje vai se iniciar um novo tempo sobre a tua vida. Você consegue crer nisso? Deus manda no verso 3 dizer a toda a congregação de Israel, ele diz o seguinte: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo, assim o comereis. Então Deus está dando aqui um momento, uma estratégia de libertação. Hoje nós que somos cristãos, irmãos, porque o Velho Testamento é sombra. Fala para o irmão que está do seu lado, o Velho Testamento é sombra para os dias de hoje. Amém? Então, lá naquela época, Deus deu uma estratégia: pega um cordeiro, só que ele especificou como é que tinha que ser o cordeiro. Quando você olha aqui para essa foto aqui, você vê um cordeiro e você vê um leão. O cordeiro, ele está apontando para o sacrifício de Jesus. Jesus, ele se sacrifica na cruz do Calvário. Ele é colocado como um cordeiro. Ele vai para ser morto, para levar as nossas dores, nossas enfermidades. Mas hoje, quando você olha no livro de Apocalipse, Jesus não é mais um cordeiro. Jesus, ele é o grandão que você está vendo aí, é um leão. Então Deus está preparando o dia da libertação do povo de Israel, que para nós também significa muita coisa. Pega o cordeiro. Hoje você sabe que o cordeiro é Jesus. Separa o cordeiro, quer dizer, eles tinham que ter separado esse cordeiro e ele ficaria guardado para que ele não pudesse se machucar. O cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito. E tudo isso, se você for estudar, vai apontar para Jesus, porque Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele não tem pecado. Então tudo está apontando para Jesus. Quando você fala assim, por que eu tenho que receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Porque ele é perfeito. Porque ele ofereceu o sacrifício perfeito. Porque ele não só morreu, ele ressuscitou.
O que Deus está mostrando aqui no Velho Testamento é que a morte de um animal, aqui no caso, vários animais, por causa das famílias, a morte de um animal vai trazer sobre aquela família proteção. Quando você olha para os dias de hoje, é a mesma coisa. A morte de Jesus, para aquele que crê, para aquele que o recebe, para aquele que o confessa como Senhor e Salvador, tem que confessar. Não é só dizer assim, meu Jesus é da hora. Não, tem que crer no coração, abrir o lábio e falar assim, eu creio e recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, essa confissão também traz proteção para a sua vida, para a sua família e para tudo aquilo que envolve a sua vida. Então, o Velho Testamento é sombra daquilo que pode acontecer ou está acontecendo na sua vida, se você já fez isso. O povo de Israel tinha uma palavra. Qual era a palavra? Libertação. Eu vou tirar vocês da escravidão. E como é que eu vou ser liberto dessa escravidão? Pega o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, sangue, joga nas portas, joga nas janelas. E o que eu faço? Faz um churrasco com esse cordeiro. Estejam preparados, porque à noite, no crepúsculo, à noite, o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito. E a última praga vai acontecer. Qual era a última praga? A morte dos primogênitos, os primeiros filhos, de qualquer pessoa ou qualquer animal. Então entenda qual é a necessidade hoje, você que está aqui nessa manhã, você que está me assistindo, entenda qual é a necessidade hoje de você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vai mudar? Eu vou ficar rico, milionário da noite para o dia? Não, não é isso. Mas a tua alma vai ser salva. O teu nome vai ser escrito no livro da vida. A promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida, que é salvação e que é vida eterna. Então, o que Deus veio prometer para cada um de nós é a libertação. Hoje, no dia de Páscoa, é um dia propício para que aconteça a libertação na sua vida. Naquela noite, houve um início de uma libertação física. Hoje, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, Deus está dizendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade para trazer libertação na sua vida. Se você está deprimido, se você está angustiado, se você está decepcionado, se você está enfermo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas através de Jesus, Ele vai completar a obra na sua vida. Você está aqui, pode dar um glória a Deus aí bem forte? Diga mais forte, glória a Deus. Então hoje é um dia propício para isso. Um dia onde Deus, Ele quer iniciar um processo na sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, Deus vai iniciar um processo na sua vida. Dê um sorriso para ele ou para ela e fala assim, ainda dá tempo de você sair correndo. Porque Deus, através da palavra dEle, vai iniciar um processo na sua vida. Processo de libertação na sua vida. Processo de transformação na sua vida. Você está aqui, irmão? Amém ou não amém? Então, a Páscoa, ela nada mais é do que isso. Ela representa um mover de proteção sobre a nossa vida. Um mover aonde você sai do velho e você entra no novo. Um mover em que você deixa de andar por aquilo que você sempre fazia, e você começa a andar agora segundo a vontade de Deus. Um tempo onde você começa a aprender a obedecer a Deus. Eu tenho ficado muito incomodado nesses dias, porque eu vejo que as pessoas não querem ter aliança com Deus. As pessoas querem andar com Deus de qualquer jeito. E elas querem receber o que Deus tem para fazer na vida delas, mas elas não querem ter uma aliança com Deus. Fique imaginando, por exemplo, você vai fazer uma reforma na sua casa, mas você não entende de reforma. Você pode ter todas as ferramentas, você pode ter, tudo você pode imaginar, mas você não entende da reforma.
Aí você contrata uma pessoa. E aí a pessoa vai lá e ela começa a dizer, ela tem experiência, ela começa a dizer, é assim, é assim, é assim, é assim, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito. E aí você, só porque você tem tudo que precisa, começa a palpitar. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai falar assim, olha, por que você não faz? Já que você manja tudo, por que você me contratou? Fala para o irmão que está do seu lado, o Espírito Santo é mais educado. Ele não vai falar isso para você. Mas parece que acontece isso na nossa vida. Estamos lutando com o trabalhar do Espírito Santo. Querido, só tem um jeito de andar no caminho de Deus, e esse jeito de andar é fazendo a vontade de Deus. Quando o diabo bombardeia a nossa mente dizendo assim, mas você não vai conseguir, entenda que Satanás ele é mentiroso, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quer dizer que se você se encher todos os dias, não precisa ficar 24 horas de joelho, ou ficar 30 dias de jejum, 40 dias de jejum, não precisa disso, mas é a sua prática diária que leva você a ser fortalecido e obedecer a Deus. Ah, tá, e se eu errar, e se eu pecar, e se eu cair? Irmão, confessa. É muito simples. Ele se levanta. A Bíblia diz 7 vezes o homem cairá, mas Deus o levantará. Deus não está preparado, irmão, para pisotear você. Ele está sempre pronto para erguer e levantar você. Você está aqui, pode dar um glória a Deus, irmão? Não, diga mais forte, glória a Deus. Então, eu lancei uma palavra, né, porque hoje é o dia da sua libertação, do início da sua libertação. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu sei que vai começar. E eu sei que no meio de todo o aperto que você pode passar, a pessoa fala assim, ai meu Deus, aperto, já estou passando por uma luta tremenda. Esse pastor vem falar que vou passar por um aperto, eu tenho medo do aperto. Ei, não tem medo do aperto não, irmão. Porque Jesus disse, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo, Ele vai estar com você. Porque uma coisa é certa, o que Deus começa, Ele vai completar. Ele vai completar. Então você tem que ter essa coragem. Chega de ficar me enganando. Chega, hoje eu quero a minha libertação. Não existe uma libertação pela metade. Hoje eu quero ser aquilo que realmente Deus, Ele diz que eu sou. Né? E o que Deus diz que nós somos? Nós somos filhos. Por isso, hoje é um dia para você e eu, nós agradecermos pela libertação. Comece a agradecer pela libertação que o Senhor está te dando. Deus está fazendo obras na sua vida. Comece a agradecer. Ai, pastor, mas eu pensei que libertação fosse assim. Eu estaria numa rede tomando água de coco na praia, bem sossegado. Não, libertação é processo. É processo. Quando você faz aquela vitamina, quem gosta de vitamina aqui? Vitamina com mamão, banana e abacate. Vitamina mista que chama, né? Aí você coloca todos aqueles negócios lá, mas depois quando fica pronto, não é gostoso, sim ou não? Mas é isso que Deus está fazendo, Deus está consertando áreas na tua vida. Por isso, esse é o momento de você começar a agradecer. Esse mês de Nissan é um mês que você começa a abrir os seus lábios e começa a agradecer. Ah, pastor, mas está acontecendo isso daqui. Levante a sua mão e agradeça ao Senhor. Não é assim, obrigado, Senhor, por esse câncer que eu tenho. Não é isso, meu irmão. Não, mas agradeça. Peça para o Espírito Santo te dar cânticos para que você possa agradecer ao Senhor. Quando você adora, as portas são abertas, oportunidades aparecem. É um momento de você começar a entender que Deus, Ele vai trazer mudança, porque o sangue de Jesus, Ele traz mudança. Antes de termos Jesus como Senhor da nossa vida, nós éramos odiados por Deus. Por que nós éramos odiados? Por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz, Deus ama o pecador. Mas a nossa prática, a prática do pecado subia às narinas do nosso Deus como um cheiro horrível. Então nós estávamos fazendo, sabe o quê? Sabe aquela pessoa que fica te irritando todo dia?
Sabe? Olha e aí você vê, olha, eu vou te pegar, eu vou te dar um tapão. Ainda bem que Deus não faz isso. Mas nós estávamos desse jeito. Então, houve uma mudança através da morte de Jesus. A cobertura do sangue de Jesus vem sobre nós. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê vermelhos, cobertos com o sangue de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, talvez você faça, isso é impossível. Os demônios também nos veem vermelhos. E isso é um meio pelo qual eles não conseguem vir roubar, matar e destruir nossa vida. Porque se eles pudessem, eles fariam isso assim, ó. Mas há uma cobertura sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Eu não sei se você já participou de momentos de libertação, mas os demônios, quando se manifestam, eles conseguem ver a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E não é uma marcazinha não, meu irmão. Não é um pingozinho pequenininho não, meu irmão. É todo o corpo, da cabeça aos pés, você está coberto com o sangue de Jesus. Então, espiritualmente, você precisa se ver como uma pessoa diferente. Porque os céus estão vendo você como uma pessoa diferente. Os demônios estão vendo você como uma pessoa diferente. Então você está coberto com o sangue de Jesus, você é diferente. Houve uma mudança. Houve uma mudança. Fala para o irmão que está ao seu lado. Houve uma mudança. Agora, essa mudança te leva a entender que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer tirar toda a impureza. Toda a impureza, meu irmão, existente na nossa vida. Porque assim, por que alguém vem para Jesus? Por que alguém vem para Jesus? Primeiro, ela reconhece que ela é pecadora. Se ela não reconhecer, ela nunca vem para Jesus. Primeiro passo, ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Segundo passo, ela tem que reconhecer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se ela não vem para Jesus, ela recebe o salário do pecado, que é a morte eterna. Porque se tem vida eterna, tem morte eterna. Então aí ela se arrepende, e a palavra salvação significa conversão. Você deixa de andar por um caminho e começa a andar por um outro caminho. Esse caminho é o caminho da purificação. Ei, às vezes eu escuto a pessoa falar assim: não, pastor, deixa eu parar de fumar, deixa eu parar de beber, deixa eu parar de fazer isso aqui, que eu vou para Jesus. Nunca que você vai vir. Nunca. Porque você e eu só conseguimos vencer o pecado se Jesus estiver na nossa vida. Mas Ele vai me aceitar do jeito que eu sou? Aceita. Mas Ele vai entrar dentro do meu coração do jeito que eu sou? Ele vai começar uma obra na minha vida do jeito que eu sou? Por exemplo, sabe quando você vai fazer às vezes uma visita na casa de um membro sem a gente avisar, e às vezes o membro está lá dizendo: ai pastor, pelo amor de Deus, eu devia ter falado, minha casa está uma bagunça. Não é assim? A pessoa não tem vergonha? Sim ou não? Eu tenho vergonha quando alguém aparece, de repente minha casa está uma bagunça, porque eu sou um ser humano também. Ai, pelo amor de Deus, pastor, você entrou aqui. Querido, o Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo, ele não está preocupado se a sua casa está uma bagunça. Ele quer que você deixe ele entrar dentro da sua casa. E se ele entrar dentro da sua casa, ele vai te ajudar a organizar cada área da sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado. Então não perde tempo, porque você está anos e anos tentando ajeitar a sua casa. Mas você só vai conseguir arrumar a sua casa se você deixar Jesus entrar dentro da sua casa. É assim, meu irmão. Nós não recebemos a salvação porque merecemos. Não é porque nós merecemos. Ninguém merece a salvação. Nós recebemos a salvação por causa da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus olhou para nós e nos amou de tal maneira. Quer dizer, esse tal significa não tem forma. Pode colocar o que for. Porque o diabo, que é o nosso acusador, ele vai dizer assim: o que, Deus? Você vai perdoar o pecado? Ele gosta de acusar. Você vai perdoar o pecado desse porque ele fez isso? Vai. Porque o amor de Deus é maior do que você pode imaginar. Então, enquanto você fica buscando um perdão,
Deus já criou o meio desse perdão. O meio desse perdão se chama Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale bem para ela: você está ouvindo? O meio desse perdão completo é Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que ainda fala assim: mas eu não peco. Tem gente que diz isso: mas eu não peco, eu sou uma pessoa perfeita. Tem gente, irmão, esse que vos fala era um dos tais antigamente, quando dizia: hoje, para que eu tenho que virar crente? Para que eu tenho que me converter? Para que eu tenho que receber Jesus? Ué! Mas quando você pede para o Espírito Santo mostrar quem realmente você é, você começa a enxergar como é grande a misericórdia e a graça de Deus. Então, o Senhor está olhando para aquele povo, e Deus já sabia que aquele povo era um povo com coração duro, era um povo cheio de dúvida, era um povo cheio de incredulidade, era um povo cheio de resistência. Olhe para o irmão e fala assim: parece que o pastor está falando da sua vida. Mas mesmo assim, meu irmão, Deus não desistiu do propósito dele. Deus falou: eu vou libertar esse povo. Esse povo vai me trair, esse povo vai querer voltar para o Egito, esse povo vai murmurar, esse povo vai fazer várias coisas, mas eu não vou desistir do propósito que eu tenho sobre a vida deles. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não vai desistir do propósito que Ele tem na sua vida. Então Deus, olhando para mim e para você, Ele sabe o que nós precisamos. Deus, Ele promete sobre nós bênção na área física, bênção na área espiritual, bênção na área financeira, qualquer área. Só que para você receber isso, tem que andar pelo caminho dele. Fala assim para o irmão: tem que andar, meu irmão. E para com essa história: não consigo. Tem que andar. Tem muita gente que para aqui: ah, pastor, então deixa quieto, eu vou procurar uma igreja mais light, porque eu não consigo. Se você continua falando não consigo, você nunca vai conseguir. Mas se você se render, se renda, se entregue, confie, você vai ver aonde é que Deus vai colocar você. Deus falou: vou tirar vocês da escravidão, vou levar vocês para a terra prometida. Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não? Cumpriu. Somos nós que muitas vezes ficamos ansiosos, porque quando você resolve fazer essa aliança com Deus, se inicia o tempo de milagres. O que é milagres para você? O que é um milagre para você? O que é um milagre? O que seria um milagre para você? O que seria um milagre? Roberto, o que seria um milagre para você? Roberto está pensando. O que seria um milagre? E aí? Ninguém sabe o que seria um milagre para você? Saúde? Saúde é milagre. O que mais? E aí? Fala, gente, vocês podem falar o que vocês querem. Milagre para mim, de repente, eu ter minha casa própria é um milagre, é normal, uma coisa normal. Agora eu soltei, agora vocês vão começar a falar, né? Eu não sei, pastor, não. O que é um milagre? O que seria um milagre para você? O que você acha que é impossível, que Deus está dizendo que pode fazer na sua vida? O que você acha? Eu quero te dizer que junto com a aliança vem essa promessa: início de milagres sobrenaturais. O que é sobrenaturais? É aquilo que você não consegue fazer com a sua própria força, mas vai acontecer se você continuar andando no caminho do Senhor. É um caminho, meu irmão, que tem começo, meio e fim. E vai acontecer, a promessa de Deus vai acontecer. É o início de milagres. Por isso que quando você anda com Deus, sabe o que Deus faz? Rapidinho aqui. Vem cá, vocês dois aí, Paulo, Fran, vem, seu Sérgio. Rapidinho. Aí, isso, é rapidinho. Isso. Quando você recebe Jesus, fica aqui do meu lado. Quando você recebe Jesus, você não está sozinho. Deus sempre vai colocar uma pessoa que conhece a Bíblia, outro que conhece a Bíblia, outro que conhece a Bíblia, de várias idades, né?
para poder te ajudar. Quando você fala assim, eu não vou conseguir, não, Deus vai trazer alguém para ficar com você, vai trazer alguém para ficar mais perto de você. Não é andar sozinho, falar, eu tenho medo. Não, Deus vai trazer pessoas para estar andando com você. Você pode ter certeza que no ônibus, no metrô, no avião, andando na rua de bicicleta, qualquer lugar que você estiver, Deus vai cercar você dos filhos dele para ajudar você nessa caminhada, nesse processo. Obrigado porque vocês me ajudam. Valeu. Então, veja, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso entender que os meus sentimentos vão ser bombardeados. Olhe para o irmão e fala assim, você tem medo, né? Às vezes de ficar sozinho, né? Não, fala mais forte, você tem medo de ser abandonado, né? Fala assim para a pessoa que está só, controla essas ideias, irmão. Porque você não está mais sozinho. Deus vai usar alguém. Tem uma irmã aqui que eu não vou citar o nome, mas a irmã fica dizendo, um dia disse que ela estava trabalhando, ouviu minha voz dentro do trabalho. Como é que pode uma coisa dessa? E ouviu minha voz. Se você ouviu minha voz, o que vai acontecer? Sabe o que é isso, irmão? É o Espírito de Deus falando, quer dizer, ela não estava sozinha. E aí não foi só uma vez não, ela me contou que outra vez ela estava fazendo alguma coisa, ou escutou minha voz. Quem que você acha que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Fala para o irmão assim que está só, um dia, você vai ver um neguinho, sorridente olhando para você, ou ouvir a voz desse neguinho. Não é o neguinho que você está pensando, mas é Deus ali do seu lado, falando com você. Deus quer que você atravesse, se você começou esse processo, Deus quer que você chegue até o final. E Ele já sabe que nós não vamos ficar sempre dizendo vou. Ele sabe que mais dia menos dia nós vamos querer parar. Gente, 17 anos. Se você perguntar para mim quantas vezes eu não pensei em parar, quantas vezes não teve dificuldade de pagar água, luz, aluguel, quantas vezes não teve dificuldade de membros que foram embora, 17 anos, afrontas, quantas coisas não vieram. Você acha que nessa caminhada que eu estou eu não tive vontade de parar? O meu processo é diferente do seu, mas não deixa de ser um processo. Então, Deus está dizendo que existe essa necessidade de atravessarmos totalmente. Você tem que focar nisso. Atravessa, não começa uma coisa e para não. Começa e vai até o final. Foque naquilo que Deus tem prometido. O que Deus prometeu para nós? Uma terra prometida. O que é a sua terra prometida? Nós sabemos espiritualmente que a nossa terra prometida é os céus. Mas enquanto nós não formos aos céus, nós vamos viver bênçãos. Deus quer liberar bênçãos sobre a nossa vida e nós temos que receber. Sabe aqueles brinquedos que tem de videogame que você fica na estradinha? Hoje não, hoje você dirige o carro para matar alguém, não é assim? Os brinquedos que tem, né? Antigamente não, você ia lá, pegava um diamante, não é assim? E ficava mais forte. É isso, Deus quer que você ande num caminho, e toda a bênção que está estabelecida naquele dia, naquela hora, naquele momento, você vai pegar, você vai receber. Por quê? Porque é teu, porque Deus te capacitou para você pegar aquilo e usufruir daquilo. Quem está aqui, meu irmão? Nessa caminhada não faltou roupa, nessa caminhada não faltou as sandálias, nessa caminhada não faltou alimento, nessa caminhada não faltou água, nessa caminhada não faltou o calor, o momento de aquecer, porque no deserto à noite é muito frio. Nessa caminhada não faltou uma nuvem que durante o dia cobria o sol. Você não começou uma caminhada sozinho, você começou uma caminhada com Deus. Então Deus quer nesse dia tão profético nos preparar para essa temporada de herança. Fale para o irmão que está do seu lado, por favor, diga assim: é o início da temporada de herança na sua vida. É o início, irmão. A temporada de herança quer dizer que isso já existe. Quer dizer que você vai pegar a sua herança, vai receber a sua herança.
você vai descobrir os tesouros que estão escondidos, e esse tesouro não é para ninguém, esse tesouro é para você. Por isso você precisa, levante a sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu permito nesta manhã que o Senhor me livre de qualquer obstáculo nessa caminhada que tente me impedir de entrar no lugar do meu cumprimento. Então você tem que deixar Deus trabalhar. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Gostou dessa musiquinha? Eu quero declarar que você vai ouvir o som do Espírito Santo. Amém ou não amém? Fale assim: não tenha medo. Não tenha medo. O povo de Israel estava com medo, irmão, porque eles tinham uma visão de escravidão. Para entrar numa visão de libertação, de livres, foi muito difícil para eles. E é esse o processo que Deus, Ele faz conosco todos os dias, que você e eu possamos entrar nesse processo de libertação, de que nós estamos livres. Nada vai conseguir te impedir de você chegar. Não, olha, eu descobri uma coisa. Como são as coisas, né? Quando você fala assim sobre propósito, você tem que ter uma vida com propósito. Tem até livros que falam vida com propósito. Você sabia que não é para você viver o seu propósito? O seu propósito. O meu propósito qual é? Qual que é o meu propósito? Vai. Aí você começa a colocar várias coisas, né? Ah, o meu propósito é isso. Não, você está aqui na terra para viver os propósitos de... Fala de novo. De novo. Os propósitos de Deus. Até nisso você tem que analisar. O que eu estou vivendo? Os meus propósitos? Ou eu começo a viver os propósitos de Deus? Lembre-se que Deus falou assim: hoje vocês vão deixar de ser pescadores e vão se tornar pescadores de almas. Deus mudou o propósito deles. Houve um dia que eles queriam voltar a fazer o propósito deles. Vamos pescar. Aí Jesus aparece lá na praia. Jesus diz assim: ei, vocês já estão um maior tempo aí, né? E não estou conseguindo pescar, né? Eu só estou aumentando um pouco o que está falando a Bíblia. Lança a rede desse lado aí. Eles lançaram 153 grandes peixes. Aí na hora eles, já sei, não, só tem uma pessoa que pode fazer uma coisa dessa. O Pedro se precipitou, foi lá, já pulou, foi em busca e descobriu que era Jesus. Eu tenho que estar no propósito, não no meu propósito, mas no propósito de Deus. Quando você entra no propósito de Deus, você também entra numa nova dimensão. E eu quero liberar isso sobre a tua vida. Quando você entra no propósito de Deus, não, veja gente, um dia um advogado falou assim para mim, eu não sei se eu vou conseguir falar direito o que ele falou, mas ele falou assim: eu não trabalho para comer. Não, eu não vivo para trabalhar. Eu não vivo para trabalhar. Eu trabalho para viver. Foi isso mais ou menos que ele falou. É uma dessas coisas aí, se você entendeu. É como se você, sabe quando uma pessoa ela acorda e ela começa a viver sempre a mesma coisa? Ela está focada naquilo. Mas você tem que descobrir por que você acordou. Por que você está respirando? Por que você está aqui? Por que você conseguiu passar essa semana? Qual é o propósito de Deus para você? Ah, é o meu propósito. Não, às vezes nós estamos numa vida, sabe, já acostumamos. E na verdade Deus tem outras coisas para a nossa vida. Outras coisas. Quando você entra no propósito de Deus, você entra em novas dimensões de vitória e em novas dimensões de plenitude. Por quê? Porque há uma cobertura diferente sobre a tua vida. E o que tem que acontecer na nossa vida? A nossa vida precisa estar aberta para o sopro do Espírito Santo. Eu comecei esse ano lendo o livro Bom Dia Espírito Santo. No mês de janeiro eu li o livro Bom Dia Espírito Santo. Eu já tinha lido esse livro e por uma direção eu falei, eu preciso ler esse livro novamente. Como é bom para você poder entender, possamos entender
que nós precisamos dessa prática da ajuda do Espírito Santo. E no dia a dia, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para tudo, nós necessitamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai produzir cura na nossa vida, vai produzir milagres na nossa vida. É o Espírito Santo que vai adiante, e ele vai fazer com que a nossa vida seja uma vida que vai estar posicionada para que nós possamos florescer. Olhe para o irmão e fale assim para o irmão: irmão, você já se sentiu uma árvore chupada? Fala aí, pergunta aí para ele: você já se sentiu uma árvore chupada? Não é bem esse termo, mas é como se você, hoje eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Ei, isso é mentira do diabo. Porque o que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar. Ele vai te encher. Ele vai te capacitar. Ei, e se um dia, eu lembro que o profeta Elias, ele recebeu uma palavra e ele resolveu fugir. E mesmo no meio do deserto, Deus estava ali com ele, porque Deus trouxe alimento para ele, para que ele pudesse se fortalecer e continuar a sua fuga. Ele queria fugir, ele foi para dentro de uma caverna, e dentro de uma caverna Deus foi lá e falou com ele, e Deus falou assim: o que você está fazendo aí? Eu não te enchi para você ficar escondido dentro de uma caverna, eu te enchi para que você separe profetas, eu te enchi para que você separe reis. Ei, a unção que é derramada por Deus, através do Espírito Santo na tua vida, não é para ficar parada, é para ser liberada. E quanto mais você liberar o que está dentro da sua vida, mais você vai produzir frutos. Se você está aqui, dá um glória a Deus, meu irmão. Dá um glória a Deus bem forte, meu irmão. Sabe, para a gente terminar aqui a ministração, sabe o que precisamos fazer no nosso dia a dia? É tomar posse. Eu estava agora no supermercado e eu estou lá, né? Eu olhei no relógio e falei: ai meu Deus, estou atrasado. E eu fiquei assim no relógio, né? Porque a fila estava grande, eu falei: estou atrasado. Aí daqui a pouco escutei uma voz: pastor! Gente, no meio de todo um supermercado. Pastor! Aí eu: ô pastor! Ela estava do meu lado, eu precisava falar, pastor. Aí eu olhei e falei: ô filha, paz, tudo bem? Ô pastor, você está aí, tudo bem? Você está meio assim voando? Eu falei: porque eu estava meio atrasado. Ah, tá bom. Aí passei minhas compras, fui embora. Paz, pastor, todo mundo de novo, né? Paz, pastor, Deus abençoe sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: não tem jeito, meu irmão. A unção que está sobre a sua vida, ela vai ser reconhecida em qualquer lugar. Não tem jeito. Se você tenta se esconder, não tem jeito, meu irmão. Então, o que eu tenho que entender é que se o Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12, ele foi morto, e a ação profética daquele Cordeiro trouxe libertação, isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Às vezes eu conto aquela história daquele grupo de crente que orou durante um mês para chover, e aí eles oraram, jejuaram para que chovesse, e eles iam entregar o jejum em cima do monte, e eles se reuniram para subir o monte, e aí quando eles viram uma criança levar, que a criança ia subir o monte também para orar, para entregar o jejum, eles viram essa criança levando um guarda-chuva. Eles ficaram surpresos, eles perguntaram para a criança: ué, por que você está levando um guarda-chuva? A criança falou: ué, a gente não vai entregar o jejum? A gente não está pedindo para Deus para chover? Se chover, eu já estou com o meu guarda-chuva. Então não adianta muitas vezes falar, mas essa libertação, ela não acontecer verdadeiramente na nossa vida. Quando a pessoa, desculpa, eu vou ser um pouco meio, né, mas todo ano Jesus morre, não é? Sim ou não? Todo ano Jesus morre, todo ano Jesus ressuscita. Sim ou não? Todo ano
Se lembra o que Deus fez. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas ele tenha a vida eterna. Todo ano isso acontece. Mas cada dia mais a pessoa está se afastando mais dessa verdade. A verdade é, fale para o irmão que está do seu lado, por favor, que o preço foi pago. Fala para o irmão mais forte. A verdade é que o preço foi pago. Quem já entrou aqui de graça em algum lugar? Alguém pagou para você? Ninguém? Jesus, tem que andar com gente mais rica, hein? Ninguém nunca pagou nada para vocês? Sim ou não? Não é legal você chegar lá e... Sim ou não? Quem já entrou num casamento chique? Sem ser como é que chama? Como é que quando você entra sem ser convidado? Bicão, essa foi fogo, hein? Quem já entrou de bicão? Ninguém não vai falar, mas eu já entrei de bicão já. Antes de conhecer Jesus, eu já entrei de bicão. O noivo chegou e falou assim, ó. Aí, para mim e para meus amigos, aí, eu sei que vocês estão de bico aqui. Só faz um favor para mim, não leva as garrafas não. Falou isso, mas tudo bem. Mas quando você entra, que você é convidado para uma festa, você não fica à vontade, sim ou não? Sim ou não? Quando você vai fazer alguma coisa, que alguém pagou isso para você, você não fica à vontade, sim ou não? Irmão, Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o preço foi pago. Isso significa que não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui do altar, às vezes você fala assim, Jesus está te libertando. O diabo diz, você é escravo. Jesus está te curando, o diabo diz, você é escravo. Jesus está fazendo isso, o diabo diz, você é escravo. Então o que você precisa tomar posse é que, assim como um cordeiro que foi morto lá no Egito, trouxe libertação sobre o povo de Israel, o cordeiro dos cordeiros, se eu posso dizer isso, o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, quando ele morreu, ele também libertou a minha vida e também a sua vida. Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus libertou a sua vida, meu irmão. É isso que é a nossa fé. É a nossa fé. Eu não estou dizendo que você não vai ficar doente, eu não estou dizendo que você não vai passar problemas, mas quando essas coisas acontecerem, o preço foi pago. Verdadeiramente, fala comigo, verdadeiramente. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é sarado. Não é sarado tipo o Roberto ali não. O Roberto fica assim, ó. Ó o Roberto. Não é, Roberto? É que nem o Aldeir. O Aldeir também fica assim agora. O Aldeir fica assim, ó. É verdade? Aldeir. Hein? Fala para o irmão que está do seu lado, você é sarado. Não, mas aponta esse dedo para ele ou para ela, fala assim, você é sarado. Então, quando você participa da ceia, você está dizendo, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou restaurado, eu sou transformado, eu estou num processo. Eu comecei esse processo, mas eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Amém ou não amém? Por isso que eu quero nesta manhã terminar. E eu quero pedir que você se lembre daquilo que muitas vezes te mantém cativo. O que é que te mantém cativo? O que é que te deixa preso? O que é que te deixa preso? O que é que te deixa preso? Você tem que pensar nisso, porque nós vamos participar de um ato profético nessa manhã, e esse ato profético é para que você possa lembrar que você, em Cristo Jesus, não vai passar, já passou por essa porta, a porta de uma prisão, a porta de algo que impedia você de viver. Sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, eu quero ser feliz. O que é ser feliz para você?
que é ser feliz? Não sei o que é ser feliz para você. O que é ser feliz? Eu tenho uma ideia de que ser feliz é você ter Jesus na sua vida. Porque se você tem Jesus, você tem o tudo. Então, o Aldeir vai estar dando para você, o diácono Aldeir, pode dar, por favor? Ele vai estar dando aí algumas folhas. E eu queria que você colocasse aí nesse papel qual é o que te deixa cativo, o que te deixa preso, o que está te prendendo, o que te impede de você dar início a esse processo de libertação. Faz uma lista aí, às vezes são várias coisas. Escreva aí, nesse papel. Escreve. Pede para o Espírito Santo te dar uma direção nessa manhã, para você não escrever de repente alguma coisa que na verdade não é isso. Pede para o Espírito Santo te mostrar.